é que eu convido você, nessa hora, a abrir sua Bíblia em Tito, no seu capítulo 2, texto que servirá de base para a nossa reflexão na noite de hoje. Tito, capítulo 2. Nós queremos ler do verso 11 até o verso de número 14. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 14. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 14. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida nesta hora, a Tua palavra é poderosa e ela penetra os nossos corações, e nós entendemos claramente que ela nos alimenta, porque o Senhor é o Deus desta palavra, que fala essa palavra. Nós pedimos ainda, ó Deus, que na Sua infinita misericórdia, o Senhor nos permita meditar na Tua palavra, e que o Senhor possa engrandecer a Tua igreja no poder do Teu Santo Espírito. É o que pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, quando eu falei da minha vida e falei que a graça de Deus é que me permite que eu aqui estivesse, eu entendo que é a graça de Deus que permite que você também esteja aqui. Nós não estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós não estamos aqui porque escolhemos. Essa escolha não é minha e nem sua. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou outrora. A graça do Senhor fez brotar no nosso coração o desejo de servi-lo. E a graça do Senhor direcionou o nosso coração para que fizéssemos parte desta igreja. É por isso que nós estamos aqui. Eu quero pensar com você hoje sobre sinais da graça de Deus. Então, nada mais do que nós começando a falar da graça de Deus, da graça na minha vida, da graça na sua vida. Eu louvo a Deus por te ver aqui hoje. Eu estou olhando e estou pensando assim, Reverendo Luiz, que faz de fato muito tempo que eu não prego aqui num domingo. Porque tem muito rosto diferente aqui. Que bacana. Desculpa, que legal. Que bom. Porque a graça de Deus é essa que vai trazendo pessoas, que vai enchendo corações e que vai nos dando vontade de servir o Senhor. E aí nós podemos então convidar outras pessoas para que sejam alvos desta mesma graça. Queridos irmãos, a graça, ela salva. Esse é o efeito da graça, a graça é salvadora. A graça ensina. E nesse currículo da graça que ensina, sai o mal e entra o bem. A impiedade e as luxúrias mundanas se referem a tudo aquilo que é indigno e que nos torna indignos diante de Deus. No lugar dessas coisas, nós devemos instalar as virtudes clássicas de uma cabeça clara, de um coração direito,
daquele que tem mãos limpas. Mãos limpas. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo, no seu versículo 12, ele está dizendo que a graça nos trouxe salvação através de Cristo Jesus. Agora ele nos ensina que o nosso destino é o paraíso. Nós sonhamos com isso, queremos ir para a glória. Nós sonhamos com o céu. Você não sonha com o céu? Eu sonho com o céu. É tão gostoso sonhar com o céu. Você já pensou num lugar onde não há choro, não há dor, não há pranto, não há sofrimento e nem conta para pagar? É maravilhoso. Então nós precisamos começar a sonhar com o céu. Então, nós vemos aqui que esse texto também nós estabelecemos para prosseguir rumo às coisas que são eternas. E alguns têm uma ideia equivocada de que se somos salvos pela graça, então nós não precisamos mais fazer nada. Somos salvos pela graça, então agora eu não preciso mais fazer absolutamente nada. Então, não importa se somos salvos pela graça de Deus, não importa o que nós fazemos, porque a graça, ela já nos separou para aquilo que merecemos. É tolice. Porque, como eu disse a princípio, o que nós merecemos, pelo menos eu, Israel, o que eu mereço é a condenação eterna. É isso que eu mereço. Mas eu vou te contar algo que talvez possa te assustar. É o que você merece também. Mas Deus, na sua infinita graça, no seu majestoso amor e poder, Ele nos salvou. E isso é extraordinário. O capítulo 1 do texto de Tito, ele nos descreve pessoas que viviam cometendo atrocidades. O apóstolo Paulo, ele cita no versículo 12, ao citar o versículo 12, ele não está dizendo, ele fala de Epimênides, e Epimênides aqui citando, citado como um profeta, e que já fora citado como um profeta também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo de número 28, mas Epimênides fora alguém que foi criado ali, que viveu na escola de Platão, de Aristóteles, de Cícero. Epimênides era um cara sábio ao seu tempo, mas não sábio para Deus. De qualquer forma, Paulo ele não está reconhecendo Epimênides como um autêntico profeta, mas quando nós olhamos, nós entendemos que o povo de Creta considerava Epimênides um profeta, né? Mas é interessante que muitos hereges que assolavam a igreja, que estavam ali entre os cretenses, eram considerados como... A fama da ilha de Creta era uma fama que eles eram mentirosos. Mentirosos. E eu fico pensando, porque hoje a ilha de Creta era uma ilha difícil de ser pastoreada. Eu fico pensando que hoje nós até gostaríamos de ir pastorear a ilha de Creta. Porque hoje é um lugar muito bonito. Mas naquela época não era. Era um lugar muito difícil. Era um lugar de muitas inverdades, de muita idolatria. Os cretenses chegavam ao ponto de afirmar que em Creta, na ilha de Creta, estava o túmulo de Zeus. E é interessante porque para os gregos isso era a maior inverdade, porque os gregos creem que Deus está vivo. E isso fez com que Creta se tornasse um lugar onde o povo zombava, onde o povo dizia dessa
reputação chocante que eles tinham no mundo antigo. O apóstolo Paulo, ele reconhece exatamente o que é essa ilha. Ele sabe de tudo que estava passando naquele lugar difícil. Mas ele entende que Tito precisava pastorear aquele lugar. Tito precisava ensinar aquele povo. Aquela igreja precisava de Deus. Entendia isso. E então, nesse segundo capítulo, o que Paulo quer que Tito entenda e que ele faça é um contraste entre aquilo que ele está para pregar e aquilo que representa as heresias de Creta. Era necessário que fosse feito ali diferença. É interessante, amados e queridos irmãos, que quando nós olhamos para o contexto de Creta e olhamos para o nosso contexto nos dias de hoje, eu e você, nós precisamos também fazer diferença no lugar aonde nós estamos. Eu e você. Será que nós somos diferentes no nosso ambiente de trabalho? As pessoas nos conhecem no nosso ambiente de trabalho como crentes em Cristo Jesus, remidos, transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro, pessoas que tiveram a vida transformada de fato pelo Senhor? Ou será que no nosso ambiente de trabalho nós somos apenas mais um, que não faz diferença de nada? Na nossa faculdade, na nossa escola. É interessante nós pensarmos nisso. Então, olhando para os sinais da graça de Deus, eu quero dizer que a graça se faz salvadora. A graça se faz salvadora. O que nós merecemos é castigo, porém, Deus, em seu cuidado amoroso, extraordinário, Ele cuida de nós. Ele nos ama, Ele nos salva. Isso é graça, é favor imerecido. Não é pelo que eu faço, mas é porque Ele quer. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, nos diz algo mais sobre a graça de Deus. Conforme muitos estudiosos já afirmaram antes de mim, a graça apareceu e foi revelada a todos os homens. E isso não significa, amados e queridos irmãos, que todo mundo, indispensavelmente, precisa ser alcançado pela graça. Não é isso que o texto está dizendo, mas o texto da palavra de Deus nos mostra que a graça aparece de forma multicultural, em todos os lugares, para todas as pessoas. Não importa se você é judeu ou gentio, se você é rico ou pobre, se você é escravo ou livre, se você é homem ou mulher, não importa. Ninguém pode afirmar que a graça de Deus passou por ele por causa de quem ele é. Ninguém pode afirmar que ele tem uma maior medida dessa graça porque ele fez alguma coisa que lhe capacitou a merecer a graça. Ninguém pode afirmar isso. A graça, ela não é obtida pelo merecimento, mas é algo que Deus outorga a todos os seus filhos. É Deus quem dá. A graça, e essa graça que traz salvação, essa salvação é de fato o perdão dos pecados, é a promessa da vida eterna, mas a salvação é mais do que isso. É mais do que isso. Tito, no versículo 14, diz que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, nos purificar do pecado, para um povo seu, zeloso e de boas obras. Então, irmãos, nós entendemos que essa salvação, portanto, ela é muito mais do que pecados perdoados. É muito mais. Nós precisamos entender a necessidade que temos de sermos servos do Deus vivo. Servir ao Senhor. Não dá para ser crente em Cristo Jesus, não dá para dizer que você é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, se você não serve a Cristo Jesus. Não tem como isso acontecer.
Amados e queridos irmãos, nós precisamos servir. Se nós fomos salvos por causa das nossas boas ações, você acha que foi salvo porque você é bonzinho? Você acha que foi salvo porque você não fazia coisas erradas? Você acha que foi salvo porque você ajudava as pessoas, ou ajuda as pessoas? Não. Você foi salvo porque Deus, na sua infinita graça, quis que isso acontecesse. É por isso que nós somos salvos. Alguns anos atrás, numa igreja da Inglaterra, um pastor, ele notou um ex-assaltante ajoelhado para receber a ceia. E do lado desse ex-assaltante tinha um membro da igreja que era um juiz. E então, um juiz lá da Suprema Corte da Inglaterra, né? O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado aquele ex-assaltante a 7 anos de prisão. A mesma pessoa. E após o culto, enquanto aquele irmão que era juiz e o pastor caminhavam juntos rumo à porta da igreja, o pastor, então, o juiz perguntou: você viu quem estava ajoelhado do meu lado durante a ceia? E aí o pastor respondeu: sim, sim. Mas eu pensei que você não houvesse notado que ele estava ao seu lado. E os dois continuaram fazendo a sua caminhada. Continuaram. E é interessante porque naquele momento eles ficaram em silêncio por alguns instantes. E daí, então, aquele irmão que era juiz, ele disse assim: que milagre da graça. Que milagre da graça. Então, o pastor concordou, sim, que milagre maravilhoso da graça. Daí o juiz, então, perguntou para o pastor assim: mas você está se referindo a quem? E então o pastor, é claro, a conversão desse rapaz que era assaltante. E aí o juiz falou assim: eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo. Eu estava pensando em mim mesmo. E o pastor, então, surpreso, ele fala: mas como assim? Como assim? E então o juiz, ele respondeu assim: o assaltante, ele sabia que ele precisava da graça. Ele sabia que ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado nas melhores escolas desde a minha infância. Eu fui ensinado na minha casa para ser um cavalheiro. Eu estudei em Oxford e eu fui então preparado para ser um homem íntegro e me tornei advogado porque estudei para isso e depois aprove circunstancialmente tornar-me juiz e então eu fui alguém que fui preparado para isso. Mas precisou muita graça de Deus para que o Senhor me livrasse do meu orgulho. E agora eu posso entender que aquele homem foi alcançado pela mesma graça que eu também fui. Isso é graça. Não é porque nós somos preparados, não é porque nós somos estudiosos da palavra, não é porque nós somos presbiterianos, não, é porque Deus nos alcançou. Isso é a graça salvadora. É a graça salvadora. Mas nós entendemos, amados, como um segundo sinal da graça, não só o primeiro, a graça salvadora, mas a graça que nos ensina a santificação. E então, Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, que viveu durante a época de Adolf Hitler. E então, esse homem, enquanto a maioria dos pastores da Alemanha cederam e acompanhavam o programa de Hitler, Dietrich Bonhoeffer,
ele for alguém contrário a isso, e ele começa com um pequeno grupo que se recusou a ajoelhar-se diante o fascismo, ali implantado por Hitler. Ele foi um desses líderes deste grupo. E esse homem escreveu um pequeno livro, nessa época, intitulado The Cost of Discipline. É quase isso. Ou seja, o custo do discipulado. Para nós, ele foi traduzido e editado pela editora Mundo Cristão com o título O Discípulo. E se você ainda não teve a oportunidade de ler, eu quero sugerir essa leitura, porque vale muito a pena. Mas lendo sobre Dietrich Bonhoeffer, esse relato é muito interessante, porque ele olhou à sua volta e ele percebeu a doutrina da graça, redescoberta por Martinho Lutero alguns séculos antes da sua vida, e fora uma desculpa para uma marca do cristianismo que não tinha espinha e pouca moralidade. Ele escreveu essas palavras no seu livro O Discípulo: a graça barata. A graça é barata. Quando que a graça é barata? A graça é barata quando ela é uma pregação sem perdão, um perdão que não requer arrependimento. A graça é barata quando o batismo não exige disciplina daquele que fora batizado. A graça é barata quando você prega um evangelho sem cruz e você prega uma vida sem compromisso. Isso é uma graça barata. Uma graça que não vale. Mas ele não se limitou, Dietrich Bonhoeffer, ele não se limitou a ser tão eloquente com essa graça, com uma graça tão dispendiosa. Dietrich Bonhoeffer foi preso e jogado numa prisão por Hitler, porque ele se opunha a Hitler, porque ele se recusou a ceder. A história diz que Bonhoeffer, ele morreu na prisão uma semana antes de que fossem libertados todos aqueles dissidentes da prisão. Sabe o que é interessante? É essa graça que nos alcança. É interessante porque hoje nós achamos que porque somos de Jesus Cristo e porque temos uma vida com Jesus Cristo, nós então agora não podemos enfrentar nenhum problema, nenhuma dificuldade, nós não podemos passar por lutas. Eu sou de Jesus. Logo dizemos isso. Dietrich foi alcançado pela graça e morreu numa prisão. A graça, ela não só transforma, mas a graça, amado e querido irmão, ela muda, ela nos muda. A graça também nos ensina. A graça nos ensina a dizer não à impiedade, às paixões mundanas, a viver uma vida de autocontrole, reta, piedosa. Tito, no versículo 12, como você sabe que você está sendo salvo pela graça, você não pode dizer não e sim, não à impiedade e sim à piedade. Onde a graça reina, a graça ensina, a graça treina, a graça disciplina. A graça disciplina. Deus nos ensina, nos disciplina em graça, em pelo menos 3 áreas da nossa vida. Pelo menos 3 áreas. Com relação a nós mesmos, o autocontrole, o domínio próprio, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Assegura a devida regulamentação de uma vida individual, né? Sobriedade, e isso se refere aos deveres com nós mesmos. Coisas que eu devo para mim mesmo.
eu preciso manter o equilíbrio, eu preciso manter um julgamento intelectualmente justo. Eu preciso manter domínio sobre as minhas paixões. Amados e queridos, uma sobriedade no discurso, no comportamento, no vestuário, quanto ao que havemos de comer ou de beber, em recreação, em gozo, em satisfação das coisas que nos são lícitas. Eu preciso ser alguém equilibrado comigo mesmo. Quantas vezes nós pecamos aos domingos? Pecamos aos domingos na hora do almoço, porque nos é servido aquele prato muito gostoso e que não é o usual de todos os dias, e então nós fazemos e comemos e depois nós ficamos assim, não devia ter comido tanto. Sabe o que você fez? Cometeu o pecado da gula. Comeu mais do que você precisava. Quantas vezes nós fazemos isso? Então nós precisamos ter domínio de nós mesmos. Mas também nós devemos ter uma outra área que é preciso nós olharmos, é a questão para com os outros. O nosso relacionamento com os outros. Nós vivemos uma vida reta em relação aos outros. É interessante porque nós precisamos ter uma descarga fiel de todos os direitos dos nossos companheiros. Eu preciso entender isso. Eu preciso agir com justiça. A justiça é uma virtude exata, portanto, é algo que pode ser medido. Amados, eu preciso ser justo com o meu vizinho. Quanto crente não conversam com seus vizinhos da direita, da esquerda, de frente ou de trás, porque não desfrutam da simpatia destas pessoas. Quantas vezes nós temos inimigos no trabalho, porque nós não sabemos lidar com justiça para com os outros. Mas nós também precisamos tratar sob medida, não só a nós mesmos, não só aos outros, mas também para com Deus. Sim, para com Deus. Nós vivemos uma vida piedosa, de devoção, e num tempo ímpio, e nós precisamos entender algo que é de fundamental importância. E toda vez que eu venho aqui, eu falo esse mesmo versículo durante a mensagem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Amados, eu preciso buscar Deus em primeiro lugar. Deus precisa estar sob alto nível para mim. Hoje de manhã, lá em Louveira, eu disse sobre, a gente compartilhou com a igreja Mateus capítulo 9, versículos 17, especialmente versículos 16 e 17, sobre odre, vinho novo em odres novos. O Senhor tem porção da graça, da sua misericórdia. Mas nós muitas vezes deixamos de receber essas porções para nós, sabe por quê? Porque nós não desfrutamos de intimidade com Deus. Nós somos hoje um povo que não mais lê Bíblia, nós somos um povo que não mais ora. Não oramos. Oramos antes das refeições? Quando nos lembramos, né? Quando demos já a primeira garfada, e então nós falamos assim, agora já foi, amanhã eu oro. Poucas vezes oramos antes de dormir, poucas vezes oramos quando acordamos, poucas vezes oramos no meio da manhã, poucas vezes oramos no meio da tarde, poucas vezes desligamos a televisão à noite quando chegamos em casa para ter um tempo de oração e reflexão na palavra de Deus.
eu preciso cuidar da minha vida com Deus. Buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque o apóstolo Paulo também diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que tudo quanto fizer, assim que vocês comam, bebam, ou fazer qualquer outra coisa, nós precisamos fazer isso para a glória de Deus. Mas é interessante porque hoje nós temos uma preocupação natural com a nossa glória. Não estamos preocupados com a glória de Deus. Nós queremos o nosso bem-estar. Amados, nós precisamos entender claramente aquilo que Deus espera de nós. Deus espera, sim, conforme o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, diz, que se faça adoradores em espírito e em verdade. Adoradores de verdade. Não crentes que vivem um evangelho de aparência. A graça salvadora, ela nos santifica. Nós precisamos trabalhar a nossa vida dia a dia. Eu espero, eu disse isso hoje de manhã, eu torno a dizer agora, eu espero que amanhã eu seja menos ruim do que eu fui hoje. Porque Deus é bom, eu não. A minha natureza ela é pecaminosa, ela é má. Amados, nós precisamos entender a diferença entre formar e informar. Para ser formado, precisa informar. Mas nem todo mundo que está informado é formado à imagem de Cristo. Às vezes as pessoas conhecem Cristo, mas não representam a Cristo Jesus. Acabamos de cantar Solos Cristos. Mas a nossa imagem, ela não é semelhante à imagem de Cristo. Amados e queridos irmãos, o nosso objetivo não é informação. O nosso objetivo é transformação. Esse é o nosso objetivo. Então, quando nós pensamos nos sinais da graça de Deus, nós entendemos que a graça é salvadora, nós entendemos que a graça nos ensina a santificação, mas nós entendemos, em terceiro e último lugar, que a graça de Deus nos enche de esperança para uma glória futura. Para uma glória futura. Agora há pouco eu perguntei assim, se você não sonha com o céu, eu sonho com o céu. Quero ir para lá. Quero te ver lá. A graça nos permite esperar a esperança abençoada. A aparição da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito, versículo 13. Essa é a última esperança do cristão. A questão é o que fazemos enquanto esperamos essa esperança. O que é que nós temos feito, meus amados e queridos irmãos? Como Jesus expressou a sua esperança. É interessante nós pensarmos nisso, né? Como que Jesus expressou a sua esperança? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que porque a alegria diante dele, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. A gloriosa esperança de Jesus é essa, né? Ele suportou tudo com alegria. Com alegria, ele desprezou a sua vergonha. O que Jesus fez para suportar a cruz. Amados, é interessante porque João capítulo 5, versículo 17, né, o meu Pai está sempre no trabalho e eu também estou trabalhando. O que Jesus fez? Jesus serviu, Jesus trabalhou. Agora nós queremos esperar o céu sem fazer nada. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Queremos, como diz o dito popular, que o mundo acabe em barranco para
terminarmos ali encostado. Que tristeza. Não foi dessa maneira que Jesus esperou. João 8:29 diz que sempre faço, Jesus dizendo que sempre faz o que agrada o Pai. Sempre faz o que agrada o Pai. Então ele esperou, trabalhando, por quê? Porque ele estava agradando ao Pai. Estava agradando a Deus. Como cristãos, como é que nós expressamos a nossa esperança? Como é que nós expressamos? Como esperamos em nossa esperança gloriosa e abençoada? Lembra da passagem das 10 virgens, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25? Quando Jesus voltou, quando vem para buscar, quem estava pronto? As 10? Não. 5 estavam prontas, as 5 primeiras eram tolas. Elas não estavam preparadas. As 5 últimas estavam prontas. A minha pergunta é muito simples. Jesus voltar hoje, você está pronto? Talvez você não tenha entendido, eu vou perguntar de novo. Se Jesus voltar hoje para buscar a sua igreja, você está pronto para comparecer diante dele? O que é que você tem em suas mãos para apresentar ao Senhor Jesus? Você tem servido a Deus? Você tem sido a imagem de Cristo? Você tem pregado o Evangelho? Através de palavras, ações? O que é que você tem feito? Você está pronto? É interessante porque Cristo veio e Ele entregou-se a si mesmo. E essa é uma das mais belas frases dessa epístola. Cristo veio não apenas para ensinar ou para revelar a paternidade de Deus, mas Cristo veio para se dar em nosso lugar. Para se dar em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo nos libertou do domínio, da escravidão do pecado. Ele nos ensina a vivermos livres e distantes do pecado dia a dia. Ainda nos libertará da presença do pecado. Ainda nos libertará da presença do pecado. É interessante que ele fez isso em sua vida. Toda a sua sensibilidade requintada, magoada num mundo de egoísmo e de pecado. As dores, as aflições dos homens machucando. Ele não apenas dá seus pensamentos, dá o seu tempo, dá a sua ajuda infinita, não apenas isso, mas a palavra nos garante, nós temos essa certeza, Ele se entregou por nós. Nós fomos alcançados pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Essa graça se manifesta em nossos corações e ela nos dá nova vida. Essa é a nossa luta e a nossa batalha de todo dia, andar segundo o querer de Deus. Ele fez isso em sua morte, com nosso sacrifício, como nosso sacrifício, que nos redime de toda iniquidade. Não de culpa, mas de toda forma do mal. O personagem perfeitamente voluntário da missão redentora do nosso Salvador é visto em tais expressões: eu venho para fazer a tua vontade, ó Deus. E num segundo momento, ele o fez por um final digno. Não que possa aplacar a ira de seu pai, mas ele pode honrar através de sua perfeita obediência até a morte.